juntos dar graças a Deus, porque é uma oportunidade de a gente manifestar a nossa fé, de a gente conhecer mais o poder do nosso Deus, tá bom? Glória a Deus por isso. Quem está conosco aqui também é a esposa Antônia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus por mais uma noite de palavra. Sempre declaro, louvado seja o nosso Deus. Para nós, assim, é uma bênção estar aqui falando da palavra, aprendendo também da palavra e orando, porque nós sabemos que o nosso Deus é grande, do seu trono ele escuta o nosso clamor. E ele só vai agir, meu irmão, minha irmã, ele só age quando nós oramos. Se ficarmos preocupados, se ficarmos chorando, murmurando, não vai adiantar. Por que eu digo isso? Eu digo isso baseado nas escrituras. Em nenhum momento a gente viu pessoas que murmuraram na escritura, reclamaram na escritura, ficaram caladas. Mas aquelas que invocaram o Senhor, clamaram aos céus. E o nosso Deus, ele enviou seus anjos, a sua provisão, ele envia o livramento, ele envia o socorro. A oração, meu irmão, quando a gente busca o nosso Deus, creia nela, na qual o Senhor fez. Não desista da sua oração. Creia nela, porque Deus ouve oração. Pode ter certeza. Outra vez a gente já comentou aqui de uma pessoa que diz: para que eu vou orar? Deus não vai me ouvir, eu ando em caminho errado, eu peco. É como já foi dito, Deus não ama as coisas erradas, o pecado, de forma alguma. Na palavra dele está claro. Mas ele ama o Senhor, ama a senhora, ama você. Pode ter certeza. Então ele disse: clama a mim, né? E respondeste-ei, anunciar as coisas grandes e ocultas que não sabe. Tá aflita, tá enferma, tá angustiada, tá atribulada, clame. Clame e fique firme na sua oração. Mesmo que depois da oração você sair e escutar uma palavra que não tem jeito, que não dá certo, e aquela pessoa já está perdida, confie na sua oração. Confie no Deus que escutou as suas palavras, o seu clamor. Confie no Deus que quando o Senhor, a senhora estava orando e as lágrimas caíam, ele aparava as tuas lágrimas. Pode ter certeza que esse é o nosso Deus, o Deus o qual nós servimos. Fica firme, minha irmã. Vamos aprender da palavra, guardar no coração e orar em nome de Jesus. Fernando, meu jovem, boa noite também, querido. A paz do Senhor Jesus. Como é que tá você, jovem? Boa noite, reverendo Wagner. Boa noite a todos que estão no presente do rádio, ouvindo o programa O Poder Extraordinário. Boa noite também ao obreiro Antônia. Boa Amém. Noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite você, católico, evangélico, espírita, kardecista, umbandista, você gnóstico, que tem religião ou não, ateu, está sintonizado na Recôncava FM 98.5. Estamos aqui ao vivo, através dessa emissora, com o programa O Poder Extraordinário da Fé, para a gente compartilhar da palavra do nosso Deus, para a gente estar orando, clamando ao Deus dos céus. Amém. Em nome do seu Filho, em favor de todas as pessoas, em favor do necessitado, do aflito, do doente, do preocupado, do desvalido, de qualquer situação. Nós vamos crer, meu irmão. Nós vamos crer porque Jesus, ele disse, ele ensinou que tudo é possível ao que crê. Tudo. E outra coisa também, né? A gente lembrar, ontem eu não falei, aqui está o caderno de oração. Se é uma senhora que deseja colocar o nome do caderno de oração de uma familiar, até mesmo seu, manda uma mensagem para o zap, o 988697647. 988697647. Vamos estar colocando o nome no caderno de oração, orando aqui e apresentando nos momentos, né, que nós temos de oração e na oportunidade no monte. Nós cremos no poder do Senhor, nós cremos que Ele faz sim, porque o que é impossível para o homem é possível para Ele. Está escrito e a palavra dele é a verdade. Boa noite, Martinho do Capão, um abraço para você, para a família.
Minha irmã Raimunda, eu pensei hoje na senhora, agora de noite. A senhora mandou um zap, boa noite, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Um abraço para minha irmã Raimunda, seu esposo Gel e toda a família aí no Rio Preto, município de São Miguel das Matas. Olha que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe, continue abençoando, fortalecendo a senhora, seu esposo Gel e toda a família. Eu lembrei de noite a irmã Raimunda, tá lá na igreja lá, lá no sítio lá. E agora ela mandou um zap, que benção, um abraço para a senhora, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, meu irmão, minha irmã, nós vamos dar a primeira oração, certo? Para que possamos dar continuidade aqui, a gente já tocou os patrocinadores, agora nós vamos orar a Deus pelos patrocinadores, vamos dar graças ao nosso Deus por cada um deles, amém, incluindo você, mesmo que você não seja um patrocinador que a gente esteja anunciando aqui, um patrocinador, mas você que tem ajudado, colaborado, você também está incluso nessas orações que amém, estamos orando. Você está incluso e você faz parte desta obra. Pode ter certeza, você faz parte desta obra. Evangeliza junto com o programa. Justamente. Você faz parte, é como Simão que emprestou o barco para Jesus, você também está tirando do seu recurso e está empregando na obra de Deus. Está semeando, colaborando. E nada do que a gente faz em favor do reino de Deus fica em vão. Pode ter certeza. Nada que você faz em favor do reino de Deus, em favor de alguém, para beneficiar, não fica em vão. Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu lembrei do irmão Loi, que fala que uma canção, lembro de uma canção que ele sempre cantava assim, ó, Deus não deve nada para ninguém. Essa canção, lembrei dele. Um abraço, meu irmão Loi aí na UBS 2, Salvador na UBS 2, também João do Mel na UBS 4, um abraço Tatiane na UBS 4, um abraço também para meu irmão aí, Cláudio Cadeirante na Soter Barros também na escuta. Então vamos de oração, por favor, meu jovem. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Pai, glorificamos o teu nome por cada colaborador, por cada ofertante, por cada coluna desta obra. Damos graças a ti em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos por esta obra que o Senhor tem levantado e que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem sustentado através dos teus filhos e das tuas filhas que têm colaborado aqui financeiramente, Senhor. Aqueles que têm ajudado com seus recursos, com seu dinheiro, aqueles que têm orado pelo programa, por nós, muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti por cada um deles. Reconhecemos que tudo vem do Senhor e Te damos a honra, Pai. Queremos Te honrar, queremos Te dar graças. Estamos aqui para Te dar toda a glória e todo o mérito, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, Senhor. O Senhor que tem levantado essas pessoas, o Senhor que começou com uma pessoa, Senhor, e vieram outras, e creio que muitas outras o Senhor trará para esta obra que o Senhor estabeleceu aqui na Recôncavo, Senhor. Que possamos ser fiéis a Ti, Senhor, que possamos andar em retidão, que possamos estar alinhado com a Tua vontade, que possamos estar, Senhor, nas Tuas mãos para que o Senhor possa nos usar o programa, o poder extraordinário da fé, que o Senhor possa levantar pessoas para que sejam instrumentos, meu Pai, instrumentos financeiros para abençoar esta obra, para que mais pessoas ouçam, Senhor, que pessoas venham ouvir mais e mais a Tua palavra, venham ser fortalecidas, renovadas, restauradas, curadas, libertas, salvas, meu Pai, porque esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, Senhor. Quando o Senhor estava aqui
pregando o evangelho, Jesus, o Senhor curava os enfermos, o Senhor libertava os endemoniados, o Senhor purificava os leprosos, o Senhor ressuscitava os mortos, o Senhor anunciava o evangelho aos pobres, o Senhor anunciava o reino de Deus aos pobres, aos esquecidos, aos desvalidos, aqueles que a sociedade não dava nem o valor, o Senhor foi atrás, Senhor. Eu lembro da mulher lá no poço de Jacó, a samaritana, que o Senhor foi ao encontro dela naquele horário, que não era um horário comum, para poder anunciar a salvação. E aquela mulher foi salva, Senhor, e começou a pregar a tua palavra, Senhor. E toda aquela cidade também se voltou para o Senhor, reconheceu que tu és o Messias, que tu és o enviado de Deus, que tu és o Cristo Salvador. Que esse programa não seja diferente, Senhor, que seja para proclamar a tua palavra, para anunciar o teu reino, a tua justiça, o teu poder, o teu amor, a tua grandeza. Por isso abençoa grandemente e prospera grande e poderosamente todos aqueles que têm colocado a mão no arado nesta obra. Abençoa e multiplica na sua fonte de renda, multiplica, meu Pai, e abençoa aqueles que estão ajudando com amor, com carinho, sem interesse, meu Deus, mas com alegria, com voluntariedade, com disposição do coração para a obra do Senhor, que sejam divinamente recompensados, tanto nessa vida quanto na eternidade, meu Pai, porque só o Senhor sabe, meu Deus, a grandeza, o valor da obra de Deus, meu Pai. Por isso toca, meu Deus, para abençoar aquele que está empregado, o seu salário, aquele que está desempregado, Pai, abre porta de emprego, que as portas se abram para aquele que tem o desejo de ajudar, mas no momento não está tendo condições, Senhor, no momento não está tendo recurso nem para talvez a sua sobrevivência digna, Senhor. Mas oramos pelos desempregados, oramos pelos necessitados, oramos pelos aflitos, por aqueles que querem colaborar, aqueles que querem dizimar, que querem ofertar, mas estão em falta. Pai, abre a janela dos céus, Pai, abre a janela dos céus, Senhor. A tua palavra diz, a tua palavra declara que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, os céus, e derramará bênção, derramará chuva, meu Pai. A chuva representa a prosperidade, a chuva representa uma colheita, meu Pai. Ó Senhor, abençoa assim, abrindo as janelas para prosperar, meu Pai, para enriquecer, para fortalecer, meu Deus, a vida de todos que têm colaborado, de todos que têm semeado, de todos, meu Pai, que tem colocado a mão, ofertando, meu Pai, nesta obra, que sejam sim, meu Pai, que a sua fonte de renda, o salário, o comerciante, o agricultor, aquele que mora na roça, Espírito Santo, aquele, meu Deus, que trabalha com a lavoura, com a plantação, com a criação de galinhas, com a criação de ovelhas, de bois, meu Pai, com a criação de animais, abençoa as suas criações, abençoa, meu Pai, multiplica a criação de cada um deles, abençoa também, Senhor, o agricultor, a plantação, a semeadura, que haja, meu Deus, a fartura, que o Senhor envie a chuva, que o Senhor envie o sereno, o orvalho, para que cresça e prospere, meu Deus, a lavoura de todos esses, Senhor, Pai, que sejam todos inclusos nesta oração, nessa humilde e pequenina oração diante do teu grande poder e amor. Assim declaramos prosperidade, abundância e fartura na vida de todos, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. E você que crê, diga amém, glória a Deus, diga eu recebo, meu Pai, a tua bênção que me enriquece e não traz consigo dores, em Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Que bênção, hein? Que bênção. Eu ia falar a hora, mas estamos ao vivo, tá bom? Lembrando que hoje, dia de quarta,
dia de sexta e dia de domingo, reuniões ali na Igreja Ministério da Palavra da Justiça. Um abraço para o pastor Edmilson Pídio, para a pastora Danaí, para o nosso irmão Marcos, sua esposa Karina, a irmã Rita, Ana Paula, certo? Todos os obreiros, todo o povo que está ouvindo aí, tá bom? Isso, Dalila, irmã Zete, irmã Nenga, irmão Moisés, um abraço a todos aí do Ministério Palavra da Justiça. Dia de quarta, sexta e domingo tem culto, né, no Ministério Palavra da Justiça. Quarta-feira, às 7 da manhã e às 19 horas. Sexta-feira, 7 da manhã, às 19 horas da noite. E no domingo, às 7h30 e às 18 horas. Que Deus abençoe todos. O senhor e a senhora, nosso convidado, a estar ali no Ministério Palavra da Justiça. Onde é que fica, irmã, ali na Juraci de Magalhães? Quase em frente ali a Ramá Pizzaria, Leão Construção. Fica ali o Ministério Palavra da Justiça. Glória a Deus, graças a Deus. Um abraço aqui do pessoal no Facebook. O senhor botou aqui, ó. Damiana, um abraço para você, Damiana. Um abraço, Damiana. Damiana aí e na ilha, né? Um abraço, Damiana, pro meu tio Roque. Ela pediu para botar em oração aí, ó. Trouxe o caderno aí, ó. Sim. Pedimos oração. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou olhar os nomes. Glória a Deus, tá bom, gente? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tocar uma linda canção. Já tá preparado aí, Fernando? Vencendo vem Jesus, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Logo todas as nações seguirão a sua lei. Amém. Vamos de canção, de louvor para a glória de Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos agora com a palavra do nosso Deus, gente. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler e meditar a história aqui, o relato de Zaqueu. Só que antes, porém, nós vamos começar antes no capítulo 18, porque a Bíblia não foi dividida, escrita em capítulos, certo? Foram textos, né, seguidos corridos. Mas se a gente for no capítulo 18, a partir do versículo 35, a gente vai ler esses versículos e entrar no capítulo 19. Então, a cura do cego de Jericó, e depois Jesus chega em Jericó, aonde ele encontra Zaqueu, vai ao encontro de Zaqueu. Não, vamos ler aqui para a gente entender aqui, para a gente absorver. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o nosso coração esteja receptivo para a Tua palavra, Espírito Santo, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, clareza da Tua palavra e força pela Tua palavra. Abençoa os nossos corações, abençoa as nossas mentes, que não haja neste momento nenhuma distração, nem física nem espiritual. Assim declaramos sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então diz assim, versículo 35. 18:35, Lucas 18:35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus passava, o Nazareno. Então ele chamou Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, versículo 35, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, ele estava se aproximando de Jericó. Você lembra Jericó, o que aconteceu? Jericó, Jericó, as mulheres caíram de Jericó, você lembra? Uhum. Essa história lá com Josué, que cercaram Jericó durante 7 dias, deram uma volta em Jericó. No último dia deram mais 7 voltas e gritaram, e as mulheres foram ao chão. E esse homem estava lá, né? Ele sabia dessa história. E Jesus se aproximou de Jericó, e no capítulo 19, versículo 1, diz assim: entrando em Jericó, um cego, ele se aproximou, ele já estava entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, olha quem ele era: maioral dos publicanos e rico. Maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os coletores de impostos. Ele era o maioral. Ele é como se ele fosse hoje o chefe da Receita Federal, né? A Receita Federal é o responsável, aquele que manda. Ele era o maioral dos publicanos e ele era rico. Procurava ver, ele estava procurando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura.
Então, correndo adiante, imagina aí, você vê correndo aí, subiu a um sicômoro, uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Zaqueu queria saber ver quem era Jesus. Ele queria, não é assim que fala no versículo 3? Procurava ver, ele queria ver. Ele queria ver. Imagine como foi visto, né? A pessoa que era, de certa forma, um representante republicano correndo na frente para ver o homem. Ele queria ver Jesus. Ele não queria só ouvir falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Mas ele queria ver. É diferente. E aí ele correu para, de alguma maneira, ele ver Jesus. Só que, como Jesus conhecia esse desejo dele, Jesus olhou para cima, certo? E disse: Zaqueu, um homem que queria apenas ver, foi chamado pelo mestre pelo nome: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lembra de ontem de Pedro? Pedro emprestou o barco. Dessa vez aqui Jesus vai entrar onde? Na casa. Amém. Olha só. Me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e fez o quê? O recebeu com alegria. Com o quê? Alegria. Alegria. Tem gente que recebe Jesus com tristeza. Mas não vou entrar nesse mérito, esse assunto. Recebeu com alegria. Agora vinham os religiosos. O religioso é contigo. Vê aí. Versículo 7. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho de defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Olha isso. Os que viram isto murmuravam. Por quê? Dizendo que ele se hospedara. Eles estavam julgando Jesus porque Jesus estava se hospedando na casa. Ele nem falou de Zaqueu, falou de, menosprezando, de um pecador. Ele não falou, não, ele se hospedou na casa de Zaqueu. Não, ele falou de um pecador. Certo? Entre mentes. O que é entre mentes? Durante essa coisa, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Jesus, não sei se Jesus pregou alguma coisa, ou talvez ele tenha ouvido falar que Jesus ensinou que não ajuntei tesouros aonde? Na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros nos céus, onde os ladrão não rouba, a traça e o ferrugem não corrompem, não minam. Talvez ele tenha ouvido o ensinamento de Jesus por alguém falando que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas sabe uma coisa que é linda, que eu estava pensando, que estava ali imaginando? Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, rico, mas ele era perdido. Isso. Ele sentia que faltava alguma coisa.
Em meio a isso tudo, essa riqueza, talvez Isso. essa fama no local, embora sendo julgado de pecador, a gente percebe que ele se dobrou, foi humilde, né, para reconhecer e conhecer o Senhor. E sendo rico, Zaqueu, rico, mas perdido. E quantos hoje estão ricos, e glória a Deus, mas estão perdidos. E o pior, não estão desejando ver Jesus como Zaqueu viu. Porque muitos ricos não desejam ver Jesus, querer Jesus. Quer saber de igreja, quer saber de religião, quer saber disso. Mas Zaqueu, ele foi tão, como você falou, humilde, que ele reconhecia que faltava algo, gente. E de fato, nós podemos ser tão ricos, como o provérbio diz assim, ó, que tem muitos que se dizem ricos, mas que são pobres, e muitos que são pobres, que são ricos. Zaqueu era um rico pobre. Por quê? Porque ele era rico materialmente, mas espiritualmente ele tinha uma pobreza. Ele tinha uma... O que é pobreza? O que é pobre? Necessidade. Pessoa que está necessitando de algo. Pobre. E aí o que é que aconteceu? Pelo fato de ele querer ver Jesus, Jesus foi e se hospedou na casa dele. Só que Zaqueu fez uma coisa aqui que a gente ainda não se atentou, que está na Bíblia, e que se Deus quiser a gente vai falar amanhã. Zaqueu se levantou assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Você sabe que Deus ama os pobres? Abre aí no Salmo 41. Salmo 41, versículo 1. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso. Geralmente fala de riqueza, a gente vai falar de pobre. Mas você vai ouvir coisas que até eu me assusto quando eu fico pensando. Deus ama os pobres. Você sabia? Que existe muitas recomendações. 41, o que é que diz aí? Versículo 1? É. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Certo? Necessitado, na tradução mais fiel, é pobre. Bem-aventurado o que? Acode O necessitado, o pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor livra no dia do mal. Olha que coisa. Deixa eu ver um provérbio aqui. Vem vários provérbios aqui, mas vou te dar só um aqui. Porque o Zaqueu, ele fez uma coisa aqui maravilhosa. Provérbios 28. Abre aí Provérbios 28, 27. 21. Provérbios 28, 27. Provérbios 20. 27? O que é que diz aí? O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldição. O que dá a quem? O que dá ao pobre Zaqueu falou que não terá falta. Não terá falta. Mas o que dele esconde os olhos será acumulado Porque de tem muita maldições. gente cheia de maldição na vida e na igreja. Porque ele não atende ao necessitado. Deus, eu não vou falar sobre isso hoje, mas Zaqueu falou: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu queria que muitos líderes evangélicos ricos resolvessem dar a metade aos pobres do que tem. É uma coisa bonita, né? A Fernanda está falando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Ele está citando o que Jesus falou lá, do que um rico entrar no reino de Deus. Mas o Zaqueu era que é rico, não era? Era rico, mas entrou no reino de Deus? Entrou. Por quê? Porque ele resolveu dar aos pobres
E aquele que dá ao pobre, o Senhor livra do dia mau. Isso. Aquele que dá ao pobre, o Senhor livra. Aquele que empresta, que dá ao pobre, ele está emprestando a Deus, e Deus lhe pagará o seu benefício. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenham defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse. Jesus não tinha dito nada até então, mas pela atitude e pela confissão de Zaqueu, olha o que Jesus falou. Hoje, até então não tinha o quê? Falado. Não, até então não tinha salvação ali. Isso. Hoje, vai lá. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por quê? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Pode ser rico, pode ser pobre, se voltar para o Senhor, se reconhecer Ele, se buscar Ele, se querer ver Ele, se interessar por Ele, desejar Ele, Ele vem ao encontro. E a gente percebe que ele reconhece, né, o seu erro, o seu pecado, que ele resolve restituir. Então, há um arrependimento nessa ação, nessa atitude de Zaqueu. E quando ele se arrepende, A salvação. A salvação. Salvação só vem quando há e arrependimento. outra coisa, é o que diz a palavra, né? Salvação vem com arrependimento. Aqui foi Zaqueu, um homem rico. Mas pode ser uma pessoa também, né? Com menos riqueza ou sem riqueza. Ou seja, aqui nos ensina que para ter salvação é preciso ter Arrependimento. Será que a salvação já chegou na sua casa? Será que a salvação de Jesus, será que Jesus já entrou na minha casa? Será que eu já recebi Ele com alegria e me arrependi para que haja salvação? Para que haja vida eterna? Isso é uma reflexão não só de quem está fora da igreja, mas dentro Quem da está dentro da igreja? também. Quem tem dentro da igreja, instituição religiosa. Isso. A igreja, instituição religiosa. Porque toda pessoa que está na igreja de Jesus, que é um órgão que é espiritual, a igreja de Jesus, que é um corpo, Não é uma placa? que não é uma placa, aí é diferente. Mas muitos estão em Israel, mas não são israelitas. Muitos estão indo à igreja, mas não são a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. É diferente, gente. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos achar que só o fato de frequentar algumas reuniões numa igreja que a gente já está garantido. Não, não é assim. Você vai na igreja e ouve a palavra e se arrepende e muda. E aí Jesus falou para Zaqueu, hoje. Então, até então ele era perdido, estava perdido, sem salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Ele veio fazer duas coisas. Ele veio buscar para salvar. Salvar. Salvação. Arrependimento. Foi o que houve na vida do Zaqueu. Mensagem: Zaqueu sendo rico, mas era perdido. Sim. Se humilhou, abriu o coração e foi salvo. Amém. E o que a gente vê hoje, né? Às vezes as pessoas está sendo pregado salvação e às vezes, nossa, Sem arrependimento. sem arrependimento, ou vem essa palavra de novo, porque o bom é receber palavra de quê? Vitória, né, Fernanda? Vitória, bênção, Bênção. sim. Mas o que adianta, Prosperidade. meu irmão, com essa palavra? Ganhar o mundo todo e não ter a salvação. E perder a alma. palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E buscar Jesus, o reino é buscar a salvação, é buscar se A vontade de Deus. arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos, reconhecer com Jesus como o único salvador da tua vida. Porque por maior riqueza que a pessoa tiver aqui, ela não vai durar o tempo todo, porque todo mundo tem
um tempo. Foi? Ninguém vai ficar aqui 1000 anos. Não vai levar nada, Ninguém né? vai levar. Mas todo mundo tá brigando então, pra ter. A gente precisa cada dia mais nos converter, nos arrepender, para que haja salvação na nossa vida. Salvação para nós, para a nossa casa, família. Salvação de uma forma geral. Salvação na alma, no espírito, no corpo. Certo? Porque antes de salvar Zaqueu aqui, Jesus deu vista a um cego e falou: a tua fé te salvou, mas salvou da doença. Sim. Mas só que o homem imediatamente tornou a ver e seguiu ele. Foi curado e continuou na perseverança em seguir Jesus. Se ele seguiu Jesus, é claro que ele obteve a salvação, a vida Zaqueu, eterna. ele foi até Jesus, se arrependeu dos seus pecados e reconheceu os seus erros e foi salvo. Você lembra lá daqueles 10 leprosos que todos foram curados, mas um só voltou para dar glória a Deus? Jesus falou: não foram 10, porque somente um veio dar glória a Deus. A tua fé te salvou. Aquele homem ali foi salvo, os outros só foi curado. Isso. Aquele ali recebeu salvação também, porque permaneceu em Jesus. Exatamente. Quem permanece em Jesus tem a salvação. A salvação está com E ele. o permanecer não é estar na igreja todo dia, fazer uma campanha todo dia, mas é estar, né, com o coração voltado para ele, em arrependimento, em temor, né, em oração, reconhecendo que ele é dependente do Senhor. Fernando, prepara aquela canção aí, ó, Como Zaqueu, Quero Subir, que a gente vai tocar um pouquinho da canção pra gente orar, né? tá bom? Amém. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí ele continuou ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Quer dizer, vai dar continuidade aqui a esse mesmo assunto aqui de salvação. Ele vai falar das minas, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas houve salvação porque houve arrependimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos de um lindo louvor aqui e nós vamos voltar orando por vocês e com vocês em nome de Jesus de Nazaré. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Nosso Pai amado, querido e santo, Pai, vem sobre cada um de nós a tua presença nessa noite, a tua salvação, Senhor. Assim como Zaqueu recebeu o Senhor com alegria e se arrependeu, e o Senhor declarou, Jesus, hoje houve salvação nesta casa, nesta família, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Verdade, Jesus. Senhor, alcança os perdidos, aqueles que até mesmo são prósperos financeiramente, mas como Zaqueu, que era rico, porém estava perdido, porém ele reconhecia, Senhor, que faltava algo, Senhor, e sempre vai faltar algo quando o Senhor não ocupar o centro da nossa vida. Por mais que lutemos, corremos para um lado, para o outro, preocupação, ansiedade, aquelas coisas do mundo, mas se o Senhor se a gente não te receber com alegria, a gente ainda continua perdido, Senhor. E que adianta a gente ganhar o mundo, Senhor? Que adianta a gente receber os aplausos do mundo, o reconhecimento do mundo, as riquezas que há neste mundo, e a gente perder a nossa alma, e a gente perder a salvação, a vida eterna, o entrar no teu reino? Não adianta, Senhor. Por isso, Pai querido e Pai amado, tenha misericórdia de cada um de nós e toca nos teus filhos, nas tuas filhas, toca nessa gente para convencê-las, toca no coração para convencer, para quebrantar, para levar ao arrependimento. Leva-nos ao arrependimento, nos leva ao aquebrantamento, nos leva, Senhor, a reconhecer que o Senhor é a nossa maior riqueza, é o nosso maior tesouro, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, como Zaqueu, Senhor, reconheceu a sua necessidade, reconheceu a sua carência, a sua pobreza espiritual, e o Senhor disse: Zaqueu, desce dessa posição aí, porque hoje me convém repousar na sua casa. E o Zaqueu recebeu ao Senhor Jesus com grande alegria. Que possamos receber o Senhor, a tua palavra, Senhor, que possamos receber a tua palavra que está sendo ministrada através desses programas aqui,
aqui, através deste programa e de outros programas mais, que possamos receber a tua palavra com alegria e crer e obedecer e receber a tua salvação, a tua presença, o batismo no Espírito Santo, a cura, a restauração, a transformação. Oh, meu Deus e meu Pai, receber a tua presença e o teu amor nas nossas vidas, meu Pai. Toca nestes que estão precisando, como Zaqueu que precisou e o Senhor deu a salvação. Assim seja, Senhor, na vida de todos que estão orando, em nome de Jesus. Sim, Pai amado, Pai querido, passa, Pai, de vida em vida e vai tocando, Senhor. Assim como Zaqueu, meu Pai, ele foi salvo, Senhor. Assim, meu Deus, como cego, Pai, em Jericó, também ele foi salvo da sua cegueira. Que essa noite, meu Deus, venha, Pai, haver salvação. Salvação na alma, salvação no corpo, Senhor. Muitos são aqueles que agora estão orando, Pai, clamando a Ti por uma salvação no seu corpo. Pois, Pai, estão passando por uma enfermidade, por uma situação difícil, Senhor. No lar, Pai, na família, no casamento. E eles clamam por uma salvação, meu Deus. Pai amado, Pai querido, tem misericórdia, Senhor. Pois do alto, Pai, nós sabemos que o Senhor vê todas as coisas. Assim, meu Deus, que nessa noite, em nome de Jesus, Pai, haja salvação, Pai, para aquele que ora, para aquele que necessita, para aquele que precisa, Pai, da Tua ajuda, Senhor, do Teu socorro, esta noite, em nome de Jesus. Pai, abençoa o copo com água, coloca o Teu poder, Senhor, para que milagres, sinais e curas se manifeste no corpo doente e enfermo. Amém. Declaramos saúde, cura e restauração. Abençoa os nomes no caderno de oração. Aqueles que pediram oração, Senhor, pelo Facebook, pelo Zap. Meu Deus e meu Pai, alcança essa multidão. Alcança, meu Pai, essa multidão. Que haja, meu Deus, o Teu livramento, o Teu fortalecimento. Pedimos a Tua salvação, Eterno. Salva essas almas, restaura vidas, estabelece lares e famílias para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Beba da sua água abençoada, receba saúde, receba cura, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém. Você ouviu um programa independente. Imagine uma rádio plugada no seu rádio, celular, na sua rotina. Uma rádio